a sua opinião. Muito obrigado mesmo, tá? Olha só, eu quero a atenção de vocês para essas imagens. A gente vai ver agora um verdadeiro tiroteio que aconteceu dentro de um condomínio. Parecia bang-bang. E aí, gente, não é polícia e ladrão, não. São vizinhos que são inimigos. Aí tem um tentando matar o outro. Tem áudio esse vídeo. Deixa eu chamar a Robertinha Salgueiro. Roberta, eu vi o vídeo, eu não acreditei. Eu falei, os caras assim, pou. Pois é, parece até cena de filme Bang Bang, né? Agora você imagina, Michel, são vizinhos. O que era para ter uma boa convivência, muito pelo contrário, tá? A gente vai seguir com esse assunto, ó. Beijo, Michel. Bora então agora acompanhar o Fale Espírito Santo, minha gente, porque a polícia diz que esses dois vizinhos já tinham histórico de tretas no condomínio. Mas aí a violência escalonou e terminou num tiroteio que por pouco não acabou em morte, gente. Imagens de câmeras de segurança flagram o momento em que um homem vestindo camiseta azul sobe as escadas do condomínio já com uma arma na mão. Ao chegar ao andar, ele passa em frente ao apartamento do vizinho e faz um disparo na parede do corredor. O barulho do tiro faz com que o morador saia rapidamente do apartamento, também armado. Durante a ação, ele pede para uma pessoa que está dentro da casa chamar a polícia e diz que tem porte de arma. Pouco depois, é possível ouvir mais um disparo no local. A confusão aconteceu em um condomínio em Itaquera, na zona leste da capital paulista. Segundo vizinhos, já tinha um histórico de desentendimento e agressões entre os dois pelos corredores do prédio. Depois dos disparos, o homem volta para dentro do apartamento e a confusão termina. Equipes da Polícia Militar foram chamadas e conseguiram encontrar os envolvidos no residencial. As armas utilizadas foram apreendidas. Os dois envolvidos foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos. Apenas um deles permaneceu preso. O caso foi registrado como posse ilegal de arma de fogo e disparo de arma. E agora chama sua atenção para essa história. Um idoso teve a casa invadida por criminosos armados. Parecia cena de filme, gente. Ele acabou sendo baleado e a esposa recebeu socos na cabeça. O casal de idosos estava no pátio de casa quando os criminosos armados pularam o muro e invadiram a residência. Durante o roubo, as vítimas foram agredidas. Eu estava do lado desse festinha que está aí na frente, consertando a porta, arrumando alguma coisa, quando a minha esposa gritou assalto, que eu levanto a cabeça, estão pulando o muro, aqueles caras armados de arma na mão. Me deram soco, me deram na cabeça, um soco, eu estou com um caroço aqui na cabeça, no braço, me chutaram, me botaram contra a geladeira ali, me atiraram no chão, amarraram os braços, me botaram coisa na boca. O que eles diziam para a senhora? Que queriam matar e queriam dinheiro. Seu Jesus ficou tão nervoso que não percebeu que tinha sido baleado nas costas. Ele precisou de atendimento médico e agora está bem. Alguém disse para mim, está pisado, eu não tinha percebido, eu digo, então é baleado porque eu levei um tiro. A brigada militar foi acionada por vizinhos. Quando a guarnição se aproximou, um dos criminosos tentou fugir atirando contra os policiais. Após esse confronto, se iniciou um acompanhamento pelas ruas da cidade, mais ou menos umas 19 quadras de acompanhamento, onde, ao final, a guarnição obteve êxito na abordagem, na prisão do indivíduo, bem como na apreensão da arma de fogo e do veículo. E foi a partir desta prisão que a polícia conseguiu chegar a outros envolvidos. Com o suspeito detido, os policiais voltaram até a região do crime e, em pouco tempo, localizaram e prenderam os outros 3 integrantes do grupo. Todos ainda nas proximidades da residência. A polícia investiga se esse mesmo grupo tem envolvimento em outro roubo à residência registrado semana passada em Capão do Leão, já que o modo de agir é muito parecido. E agora presta atenção nessa história, gente. Uma técnica de enfermagem foi presa em flagrante depois de tentar sair com um recém-nascido do hospital. E o que chama a atenção nessa história é a justificativa que ela deu. Vamos ver.
Uma técnica de enfermagem do Hospital Regional de Santa Maria teria tentado ir embora da unidade com um bebê recém-nascido, mas foi impedida por uma vigilante. A polícia militar foi acionada. O bebê foi recuperado sem ferimentos e entregue à família. A técnica de enfermagem foi presa em flagrante. Segundo testemunhas, a técnica de enfermagem enrolou o bebê recém-nascido em um lençol e tentou fugir da unidade pela porta principal. Ao ser abordada pela equipe de vigilância, ela disse que estava apenas testando o trabalho da segurança. Eu abri a porta e passei. Aí a moça da segurança falou assim, moça, onde você vai com o bebê? Aí eu virei, sorri para ela, falei assim, moça, era só uma brincadeira, você passa no teste. Eu brinquei, voltei para dentro lá do centro cirúrgico, fui na sala de recuperação, peguei o bebê e entreguei para a mãe. A vigilante responsável pela abordagem também foi ouvida na delegacia como testemunha. Quando eu levantei e fui abordar, ela continuou andando. Eu falei assim, senhora, quando eu acho que ela viu que minha colega estava vindo ao nosso encontro, ela parou. Aí ela falou, você estava fazendo uma brincadeira, fazendo um teste. A técnica de enfermagem está no hospital há cerca de 3 anos. Amo meu trabalho, amo o que eu faço, cuido dos bebês, cuido das mães. Eu seria incapaz de fazer uma coisa dessa. A mãe da criança não chegou a ser ouvida formalmente porque estava sedada no momento em que tudo aconteceu. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, responsável pela administração da unidade, informou que a profissional foi afastada e que instaurou procedimentos internos para apurar o ocorrido. E olha, gente, um homem está sendo procurado, acusado de atear fogo no carro da ex-mulher. Tudo por causa de ciúmes. E nestas imagens de uma câmera de segurança, o suspeito aparece deitado no chão, mexendo embaixo do carro. Vestindo roupas pretas e usando capacete, ele atravessa a rua, mas logo volta. Coloca alguns objetos na calçada, perto do veículo e sai de novo. Ele fica alguns minutos do outro lado da rua e, quando retorna, está determinado. Quebra o vidro do lado do motorista e parece espalhar uma substância no banco. Arremessa para dentro um objeto em chamas. Logo depois, repete a ação. As chamas se espalham rapidamente. O homem foge correndo. O carro é de uma jovem que estava na faculdade na hora do crime. Na saída, ela encontrou o veículo completamente destruído pelo fogo. A vítima, que não quer se identificar, está com medo. Ela conta que essa não foi a primeira vez que se sentiu ameaçada. Em dezembro do ano passado, a casa dela foi invadida. As portas foram arrombadas, os armários revirados e a geladeira aberta. Os objetos estavam todos fora do lugar. O criminoso ainda deixou a cachorra de estimação morta, com sinais de espancamento. A mulher registrou boletins de ocorrência nos 2 casos. Ela também solicitou uma medida protetiva que já foi concedida pela Justiça. Mesmo assim, o medo persiste. Ela teme pela própria vida e a vida dos familiares. Eu tô com muito medo, eu temo pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida do meu atual esposo. Então eu temo pela minha segurança, porque as coisas que estão acontecendo é muito pessoal contra mim. E agora a gente muda de assunto. Uma mulher e o filho dela morreram atropelados no Rio de Janeiro. O menino, gente, é filho de um humorista que faz sucesso nas redes sociais. Emanuele Martins Guedes de Farias, de 40 anos, pilotava uma moto elétrica e levava o filho, Francisco Farias, de 9 anos, na garupa, quando o ônibus acertou os dois no Rio de Janeiro. A mãe morreu ainda no local. A criança foi levada para o hospital, mas chegou na unidade de saúde sem vida. Nas redes sociais, o pai da criança, o humorista Vinícius Antunes, prestou uma homenagem ao filho com um vídeo que tinha gravado com o menino. Na postagem, Vinícius afirmou que esse é o dia mais triste da vida dele e recebeu o carinho dos fãs. Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro disse que os agentes analisam as imagens das câmeras de segurança e que testemunhas serão ouvidas na delegacia. São 2h10 e olha só essa história, gente. Um homem ficou gravemente ferido ao se jogar de uma encosta ao ser atacado por abelhas. Ele caiu em pedras e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. O local é de difícil acesso, com mata fechada e terreno íngreme.
Na encosta da Ilha Porchá, um homem de 55 anos se jogou de uma ribanceira ao tentar fugir de um enxame de abelhas. Um dos agentes, com roupa especial de proteção contra insetos, desceu de rapel pela encosta. O fato é que ele tinha os ferimentos das ferroadas das abelhas e ele também tinha escoriações devido à queda, né? Então não era uma queda totalmente vertical, então ele foi possivelmente escorregando, rolando pelo morro ali, né? Pelo penhasco até chegar e ficar retido na parte das pedras. Uma outra equipe aguardava no mar, pronta para a retirada. Depois de estabilizado, o homem foi retirado da encosta e levado até a embarcação dos bombeiros. Ele foi encaminhado até a faixa de areia da Praia dos Milionários, onde recebeu atendimento pré-hospitalar. A vítima foi socorrida com múltiplas lesões e levada ao pronto-socorro. O estado de saúde não foi divulgado. E agora a gente volta a falar sobre violência contra a mulher. O assassinato de muitas mulheres por companheiros ou ex-companheiros, mesmo com medida protetiva, mostra como sozinha a decisão judicial, gente, é insuficiente. Todos os dias surgem novos casos. Lucélia Aparecida da Silva tinha medida protetiva que ela pediu após ser vítima de agressões e ameaças por parte do ex-marido, Cícero Bezerra da Silva. Fazia ameaças para ela e ele já deixou bem claro de que ele ia fazer os 2 filhos dela chorarem. Cícero não aceitava as restrições da medida protetiva e continuava a frequentar a casa onde antes vivia com Lucélia, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Alegava que o imóvel também era dele. Já havia sido inclusive preso em flagrante por esse motivo. Não adiantou. Ele se aproximou, ficou aqui dentro da casa dela, dormiu aí e ficou ameaçando ela. Ela falou que ia jogar ele para fora, só que ele não saía. O casal tinha 2 filhos, uma jovem de 20 anos e um menino de 7. A criança viu quando o pai atingiu a mãe com golpes de faca depois de mais uma discussão e fugiu. O que ele falava? Me falaram que ele estava desesperado. Chamava assim, vizinha, vem aqui que meu pai matou minha mãe. Os outros vizinhos pegaram ele, deram banho nele, trocaram ele. Aí chamaram a polícia, bombeiro. Antes de ser preso, Cícero enviou esta mensagem para o filho. Mexeu com a pessoa errada. Não queria nem saber de conversa com ela, viu? Nós, se ela morreu ou deixou de morrer, deixa ela pra lá. Daqui a pouco eu chego por aí já. Aí eu pego você, vou buscar você aí em São Paulo aqui. Fique em paz, papai não vai deixar você passar fome, que o papai é homem. Nunca fez isso com você. Ele foi preso horas depois usando o uniforme da empresa onde trabalhava. Para esta promotora, o fato de Cícero continuar frequentando a casa da família mostra que muitas vezes o agressor manipula a vítima para manter a aproximação. E essa mulher em situação vulnerável precisa da ajuda de uma rede de proteção do poder público para não flexibilizar a medida protetiva. É óbvio que toda essa rede protetiva precisa sempre lembrá-la que ela está em situação de risco e que não pode, em hipótese nenhuma, possibilitar a aproximação do agressor. Mesmo assim, a medida protetiva funciona na maioria dos casos. Estudos apontam que 90% das mulheres assassinadas no país não haviam solicitado medidas protetivas. Um papel que, segundo especialistas, deveria ser uma política de fiscalização para garantir, de fato, o afastamento do agressor. Para a promotora, uma maior eficácia da medida protetiva depende de uma série de outras medidas conjugadas. A medida conjugada com uma tornozeleira, a medida conjugada com o botão do pânico, a medida conjugada com o guardiã Maria da Penha, uma patrulha da Maria da Penha, são as que conseguem transformar a medida não num papel, uma simples folha de papel, mas numa realidade de proteção àquela mulher. No ano passado, o Brasil registrou o maior número de feminicídios da última década. Foram mais de 1.500 mulheres mortas, apenas pela condição de gênero. Um aumento de quase 5% em relação ao ano de 2024, quando foram registrados 1.492 casos. Em mais uma tentativa de frear o aumento desse tipo de crime,
Na semana passada, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que obriga agressores a usarem tornozeleira eletrônica. Segundo a promotora, o equipamento é fundamental para fiscalizar o cumprimento da medida protetiva, mas não dá conta de proteger a vítima em todos os lugares por onde passa. São mais de 500 mil de mulheres que estão sob medidas protetivas. Então, é preciso pensar que a política, enquanto ela não for integrada e não for realizada através de um plano de segurança para cada das mulheres, ela pode ser falha e isso vai custar a vida das mulheres. E olha, gente, um empresário foi morto durante um assalto dentro de casa. Segundo a família, o objetivo era roubo, mas por motivos ainda não esclarecidos, a ação terminou em execução. Mostram a movimentação do carro usado pela quadrilha para roubar a casa e depois matar o empresário Edilson Correia Leite de Moraes, de 59 anos. Nós acreditamos friamente que foi latrocínio. Até em função da própria vida do Edilson, um cara super regrado, não tinha inimizade com ninguém, né? Um caráter muito apurado, um cara família. Os criminosos entraram com facilidade na casa das vítimas. A polícia investiga se foi usado um controle remoto clonado. O veículo sai logo depois e fica à espreita, dando cobertura à ação. Os 3 criminosos que renderam Edilson e a esposa fugiram pulando o muro, logo após atirar no empresário. Eles correm para o lado esquerdo, mas voltam para entrar no carro que estava na outra direção. Os criminosos ficaram cerca de 40 minutos no interior do imóvel, na zona norte de São Paulo. Em depoimento à polícia, a esposa de Edilson contou que eles usavam máscaras cirúrgicas e recebiam orientação de uma outra pessoa por telefone. Eles disseram que a casa estava sendo monitorada há 3 meses. Isso aí foi uma informação do próprio bandido. Ele falou: nós já estamos monitorando há 50, 60 dias a casa. Os criminosos tinham um comportamento violento e pressionavam o tempo todo. Pediam por joias, dinheiro e relógios. A esposa contou que um dos ladrões desceu com o marido para o piso inferior. Depois, o criminoso retornou ao andar superior e informou que a vítima havia desmaiado. Em seguida, ela ouviu o som do disparo. Ao descer para ver o ocorrido, encontrou o marido caído ao chão. A gente espera que as autoridades, os policiais aí, tentem achar esses elementos para que possa esclarecer, né, para que tenha mais uma informação de por que se toma essa atitude de matar uma pessoa que está no chão, não está reagindo, não está fazendo nada. O carro utilizado pelo grupo foi encontrado abandonado. Ele tinha a placa clonada. Da casa, levaram somente uma mochila do filho do casal de 18 anos. 4 malas com pertences foram deixadas para trás. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística. O caso está sendo investigado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A família está com medo e espera que os criminosos sejam logo presos. Arrancou um pedaço do coração e vai ficar aí pro resto da vida. E um segurança foi executado a tiros em frente a uma loja de motos. A polícia e amigos do homem tentam entender o que aconteceu, já que ele não tinha desentendimento com ninguém. O crime aconteceu em frente a uma loja de motos, na zona sul da capital paulista. Segundo a polícia, o segurança foi executado a tiros por um homem que chegou em uma moto e efetuou pelo menos 12 disparos contra José Flávio Pereira da Silva. Depois da execução, o suspeito ainda levou o revólver da vítima. Nessas imagens, o homem aparece já na motocicleta azul, fugindo da polícia. Os comerciantes que já conheciam a vítima há um bom tempo ficaram surpresos, já que o segurança era calmo, querido por todos e aparentemente não tinha inimigos. Ele nunca brigou com ninguém, nunca discutiu com ninguém. Tem mais ou menos 7 meses, 8 meses que ele está trabalhando aqui com nós. E um detalhe intrigou os comerciantes. Mesmo estando armado, o segurança não conseguiu se defender.
Uma equipe da Polícia Militar estava fazendo patrulhamento pela região quando ouviu os tiros. E, em seguida, uma testemunha contou o que tinha acontecido. Os agentes foram atrás do suspeito, mas quando ele viu que estava sendo perseguido, conseguiu fugir. Os lojistas contam que José Flávio prestava serviços de segurança para vários comércios da região e que nunca tinha recebido ameaças. Esse é um crime que deixa várias perguntas e também o desejo de justiça. Eu fico triste, né, porque é um amigo que a gente perdeu. Nas ruas, o policial militar suspeito de matar por engano a vítima de um assalto em São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o PM foi afastado até a conclusão das investigações. O que a gente tem é esse cenário agora que vai precisar de uma perícia muito bem feita e de um inquérito policial para sanar todas as dúvidas. O policial militar que estava de folga é apontado pela esposa de Celso Bortolato de Castro como responsável pelo tiro que matou o marido. O caso é investigado como resistência, morte decorrente de intervenção policial, homicídio culposo e tentativa de roubo. Mas, segundo a mulher que estava com Celso no momento do crime, o policial chegou atirando e confundiu Celso com um dos assaltantes. Como estava um trânsito parado, e tirei capacete e vi que meu marido estava voltando. Só que aí o assaltante não conseguiu levantar a moto. E a moto do meu marido é pesada, ele não ia conseguir sozinho. Segundo a família, Celso e a esposa foram rendidos por 2 criminosos. Celso tentou escapar, mas perdeu o controle da moto e caiu. Neste momento, um policial de folga de 27 anos viu o assalto e decidiu intervir. Os tiros acertaram Celso e um dos criminosos. Os 2 morreram no local. As armas do policial militar e do criminoso foram apreendidas para a perícia. O PM chegou a ser detido, mas foi liberado depois de pagar fiança. O enterro do empresário foi marcado por pedidos de justiça e também homenagens. Uma das funcionárias da empresa de Celso relembrou como era o tratamento dele com quem estava perto. Nossa, muito bacana, eu devo muito a ele, sabe? É triste, é triste. O empresário deixou 2 filhas e uma esposa. E era tudo para mim, absolutamente tudo. Era aquela pessoa que eu escolhi ele e ele me escolheu. Então vai ser bem difícil sobreviver sem ele. São 2h23 e agora a gente traz uma história que é daquelas assim, deixar o coração apertado. Uma mulher, gente, foi presa depois de abandonar uma criança de 1 ano. Esse caso aconteceu em Vila Velha. E a Marla já está aqui ao vivo, trazendo detalhes dessa história, minha amiga. O que aconteceu, hein? Pois é, olha, Robertinha, é uma história tão delicada, é uma coisa tão inimaginável pra gente que tem filho, que cuida das nossas crianças. E também é tão difícil você julgar o outro que comete um crime como esse. Nós estamos aqui para passar a notícia, é o que a gente vai fazer. Mas eu já fico assim meio com o pé atrás quando eu falo com coisas de criança. Vamos lá. Essa mulher, ela tem 26 anos de idade, foi identificada pela polícia e já está presa, já está no presídio. As crianças, porque são 2 envolvidas, estão em um abrigo. Foram acolhidas pelo Conselho Tutelar de Vila Velha, daquela região ali de São Torquato. A história é a seguinte, que a mulher chega próximo ao estabelecimento comercial de São Torquato e deixa o bebê na frente do estabelecimento comercial e sai correndo. Ela está com uma criança maior, segurando na mão da criança, ela sai correndo com a criança também para tentar não ser vista, só que ela foi vista por um monte de gente. Tinha muita testemunha ali vendo o que tinha acontecido. Conseguiram conter essa mulher e chamar a polícia. O bebezinho, segundo informações da polícia, esse bebezinho, esse menino, junto com o outro maior, foram levados para a delegacia junto com essa mulher que não se sabe se é a mãe, se é algum parente. A reportagem não conseguiu estabelecer ali, falar com a polícia e descobrir qual é o parentesco dessa mulher com as crianças. Provavelmente é a mãe, sim, mas precisa ser investigado se é mesmo ou não. Bom,
O que a gente já sabe é que ela foi encaminhada para o presídio e as crianças, na delegacia, choravam muito. Os policiais que estavam cuidando dessa ocorrência relataram que parecia que as crianças estavam com fome. O Conselho Tutelar foi acionado, os meninos foram levados para um abrigo. Nós procuramos familiares dessas crianças, pessoas próximas, avô, avó, pai. Ninguém foi encontrado. Agora o trabalho é por conta do Conselho Tutelar para saber qual vai ser o destino dessas crianças. Mas é muito triste em saber que uma mãe, né, ou uma mulher que estava ali com esse bebê no colo, tentou deixar essa criança num mundo de hoje em dia, cheio de câmera de vídeo monitoramento e cheio de gente morando em volta. Ela foi flagrada não só pelas câmeras, mas também pelas testemunhas e por isso foi presa, Robertinha. Certo, Marla, você foi narrando, né? Aí você, um momento, colocou a mão no coração. Ai, que vontade de dar um abraço, pelo menos, nessa criancinha, né? A gente espera que ela tenha um final feliz. Você é mãe, eu sou mãe, os nossos telespectadores também estão em casa. Tem muitas mães, muitos pais com esse mesmo sentimento, né? Que a gente veja um final feliz para essa criança. Obrigada, minha amiga, pelas suas informações, tá? E agora a gente segue o programa com uma notícia triste demais. Mais uma mulher foi assassinada aqui na Grande Vitória. Já são 7 os casos de feminicídios aqui no estado só esse ano, gente. Pensa, a última vítima desse crime tão covarde é a Thaís. Olha que jovem. Thaís, gente, tinha 23 anos e ela deixou um filho pequeno. Ela era estudante de Direito, cursava o 3º período do curso e foi assassinada na tarde de ontem, dentro de casa. Segundo familiares, Thaís foi morta pelo ex-companheiro, que é o pai do filho do casal. Após o crime, o homem teria ligado para uma familiar dele e confessado o crime. A família não sabe, tá, gente, se a Thaís vinha sendo ameaçada pelo ex. A jovem nunca falou sobre esse assunto com os parentes. A sensação que a gente tem é o quê? É que estamos enxugando gelo. Nada do que está sendo proposto, de fato, está funcionando. Os números dizem o contrário. No mesmo período do ano passado, foram 11 feminicídios. Esse ano, 7. Tá, mas a gente não tem o que comemorar. Hoje, 31 de março, último dia do mês da mulher. A gente não tem o que comemorar e a gente vai debater esse assunto porque algo precisa ser feito. O quê? Fernanda Couzemenco está aqui com a gente. Ela é pesquisadora do Fordam. Obrigada, Fernanda, pela sua presença aqui com a gente. Ela já vai explicar para a gente. Você aí de casa, certamente, se você não conhece o Fordam, quais são as ferramentas que hoje estão, né, para ajudar a mulher nesse combate à violência. Daqui a pouquinho a Fernanda vai explicar para a gente. Obrigada pela sua presença. A Laila Freitas é advogada. Obrigada, doutora, pela sua participação com a gente também. A Daniela Sampaio, psicóloga, que também vai participar com a gente desse debate. Eu conto com a sua participação, porque é essa sensação que a gente tem de impotência. A gente fala sobre violência contra a mulher aqui praticamente toda semana, mas esse ano a gente está falando mais de uma vez por semana, Laila. Que sensação é essa que a gente tem? Foi lançada agora a tornozeleira eletrônica. A Lei Maria da Penha endureceu as penas. E aí, o que está faltando? Diz pra gente. Boa tarde, Beta. Boa tarde. É cansativo, né, às vezes, falar sobre isso. Esse mês foi um mês muito cansativo para quem atua e milita na violência doméstica, para quem pesquisa. Eu estava falando com você mais cedo, é uma sensação de frustração, é uma sensação de impotência, é uma sensação de desesperança, ao mesmo tempo que a gente também não pode deixar a peteca cair, né? A gente não pode simplesmente abandonar os espaços, que aí sim nós vamos estar correndo riscos muito maiores. O que falta é aquilo que eu sempre pontuo com você, Beta. Educação, mudança cultural, e a mudança cultural e social, ela perpassa pela educação, pela transformação social. Não adiantam apenas leis. Essa educação, essa transformação social, isso a gente vê um resultado, a gente sabe que isso é muito importante, a psicologia, inclusive, está aqui para isso, só que esse resultado, ele é a longo prazo, né, Dani? A gente precisa de uma medida que seja também para agora. Mas
você já tocou num ponto importante. Eu sempre falei isso aqui. Por que que esses homens agressores, por que que eles não passam por uma reciclagem? A gente vê projetos assim, por exemplo, da Polícia Civil, o programa Homem que é Homem. Mas cadê os homens fazendo, aderindo a isso? Por que é tão difícil assim, Daniela? Acontece, Beta, que na maioria das vezes eles não veem isso como um problema, né? Levando em consideração que é cultural, eu posso fazer isso. Eu tenho esse... Por mais que a gente fale que não, eles internalizam, né? Na maioria dos casos, a gente não vai generalizar, mas na maioria dos casos, eles internalizam como um direito. Eu posso fazer isso, já que ela vai terminar comigo, já que ela está com determinada roupa, então eu posso fazer isso. Pode ver que eles justificam isso, né? Mas ela ia sair assim. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado e o que a gente tem que fazer constantemente nas nossas casas é o seguinte: saiu uma notícia como essa, a gente não pode normalizar. A gente tem que se assustar dentro de casa. Mostra para as crianças que você está assustado, que você está indignado. Não normaliza, assim, frases do tipo: ah, mas também, né, ela saiu assim... Passou uma matéria na televisão, aí alguém dentro de casa fala assim: ah, mas também, né, ela saiu assim... A criança está ali, brincando, mas ela está aqui absorvendo. Ó. Normalizei isso. Se sair assim, pode, né? Você nem está falando com a criança, mas ela está ali observando aquilo ali. E aí, esse tipo de frase não pode acontecer. Viu uma matéria, tá falando de qualquer coisa, de agressão, feminicídio, toma susto, mostra para a criança que você está indignado, para o adolescente, que não pode. Porque a gente perdeu isso, Beto, a gente perdeu esse poder de indignação, a gente normaliza, mais uma. Não é mais uma, ela tem família, ela deixou o filho dela, sabe? Então, isso aqui que a gente faz... Se a gente precisar falar disso toda semana, todo dia, a gente vai falar, a gente vai usar a nossa voz, nossa rede social. Não é em busca de engajamento. A gente não pode deixar que isso adormeça. A gente teve o caso recente lá do coronel, né, em outro estado, que, se você observar, já tinha passado um tempo já aquilo ali adormecer. Quem fez aquilo ali acender foi a imprensa, foi a família dela. Porque, senão, ele já tinha passado um mês já. Então, a gente não vai deixar isso acontecer. Fernanda, explica para o pessoal de casa o que é o Fordan e de que maneira ele está a serviço dessas mulheres que precisam de ajuda. Só que muitas ainda não têm coragem, muitas ainda não sei se falta coragem para denunciar ou falta acreditar também de que elas possam ser a próxima vítima. Boa tarde, Roberta. Grata pelo convite. O Fordan é um programa de pesquisa e extensão da Universidade Federal do Espírito Santo que existe há 20 anos, 21 anos vai fazer agora. E a gente, há 21 anos, acolhe mulheres em situação de violência. A gente trabalha principalmente em São Pedro, que é um território periférico aqui da capital, e também na comunidade da UFES. Então, estudantes, servidoras, professoras, né? E a palavra-chave, né, a gente fica se perguntando, e é esse sentimento mesmo. A gente faz campanha, a gente tem leis. A Lei Maria da Penha é uma das 3 melhores do mundo, né? E está sendo aperfeiçoada, está sendo atualizada, e os feminicídios continuam acontecendo. Parece que abaixa um pouquinho, mas, na verdade, quando a gente vai ver uma série histórica, a coisa está piorando, porque, às vezes, você tem uma queda num estado, em um ano, mas se você vê o conjunto de todas as violências, elas continuam aumentando. O anuário... Ano passado, a gente teve um recorde, né? Exatamente. Então, as violências, e elas vão escalonando, né? Começa com a física, enfim... No Fordan, a gente também se pergunta isso todos os dias, né? A gente acolhe mulheres há 21 anos, temos 0 feminicídio, 0 assassinato de mulheres. Então, a gente sabe que é uma metodologia que funciona no público que consegue ser beneficiado por essa metodologia. E se eu pudesse colocar uma palavra-chave para definir qual é essa metodologia de sucesso, vamos colocar assim, né, do Fordan, é rede de apoio e é trabalho multidisciplinar, que acaba sendo a mesma coisa. Então, o que é a rede de apoio do Fordan? A gente ajuda essa mulher a acionar a sua rede de apoio e ela tem que ser, a gente chama de multidisciplinar porque é um programa acadêmico, mas na vida real dessa mulher também tem que ser multidisciplinar. Então, uma rede de apoio que ela tem, familiares, instituições, ela tem que acionar. Ela não pode ficar sozinha. A gente tem um aplicativo Fordan que foi lançado esse mês também, e a frase de abertura dele é: você não está sozinha. A mulher, se ela se isolar, se ela achar que aquilo é uma questão particular, se ela não quiser incomodar as pessoas, se ela ficar sozinha, a chance dela ser assassinada é muito grande. Então, a palavra-chave é rede de apoio, comunicação, isso que a gente está fazendo. Em que momento, Fernanda, que deve entrar essa rede de apoio? Porque, por exemplo, a imprensa está aqui fazendo o papel dela de alertar. Minha amiga, a gente traz aqui sempre uma psicóloga para identificar, será que você está vivendo um relacionamento tóxico, um relacionamento violento? Será que você está normalizando isso? Opa, peraí, está tudo errado. Ok,
ela se deu conta de que ela está inserida nesse tipo de relacionamento. E aí, em que momento essa rede de apoio entra de maneira efetiva para protegê-la? O mais rápido possível, o mais rápido possível. Antes da denúncia? Sim, a gente tem essa máxima dentro do Fordan, isso a gente trabalha em vários estados, né? E é uma frase de uma promotora da Bahia, e a gente tem essa frase como uma máxima. Antes de denunciar, acione a sua rede de apoio. Porque se ela for tentar denunciar sozinha, ela corre o risco de ou ser revitimizada pelos próprios equipamentos públicos que estariam ali para protegê-la, porque a gente sabe da misoginia e do racismo estrutural da nossa sociedade. Uma mulher negra, por exemplo, ela tem muito mais chance de ser revitimizada pela polícia, pelo judiciário, né? Ou ela pode sofrer mais violências pelo próprio agressor, né? Então, assim, primeira coisa, acione a sua rede de apoio. E aí você constrói uma situação para que você consiga denunciar com segurança. Perfeito. Vamos lá, a gente já tem aqui participações, tem que ser mais severa com as penas, mas, gente, a gente está falando de penas de 20 a 40 anos. Se o homem não tem medo disso, sinceramente, não tem que ter saidinha, não tem que pagar fiança, Maria da Penha não protege ninguém, infelizmente, é o comentário da nossa telespectadora. Boa tarde, sou Patrícia de Vila Velha, a minha revolta é a de todas as mulheres. Cadê as leis que ajudem de fato na prática? Isso é para ontem, prisão perpétua para o feminicídio, como na Itália, e para a vítima tem que ter proteção real para a mulher. Chega! Gente, você imagina o pai recebendo essa notícia. O pai da Thaís conta que passou, assim, 2 finais de semana longe da filha e do neto, e aí foi surpreendido com essa péssima notícia. Vamos ver. Esses 2 últimos finais de semana, eu fiquei no meu trabalho, lá em Aracruz. Eu não consegui vir para Vitória. Foram os 2 finais de semana que eu fiquei longe dela, fiquei longe do meu neto. E hoje eu fui surpreendido durante o meu trabalho com essa notícia aí que acabou com minha vida, acabou com a vida dos meus outros filhos. Eu tenho essa dor que eu estou sentindo é muito pesada, muito difícil, mas eu também estou sentindo a dor da mãe dele, sabe? A dor da mãe dele. O que aquela mulher não está sentindo agora? Nenhum pai merece receber uma notícia como essa, Dani. Fica difícil, né, para um pai que criou a filha sozinho, porque a Thaís perdeu a mãe ainda na adolescência. Então, era um pelo outro ali, e agora ele vai ter ainda um neto. Imagina como é que deve ser para o pai processar essa dor. E aí, são 2 notícias fortes, né? Perdi minha filha e ganhei um filho, porque eu preciso dar conta dessa criança agora. E assim, do nada, né? A gente, quando tem filho, seja adotado, a gente se prepara para aquilo, né? Tem a gestação ou tem o processo de adotar. Assim não, assim, imagina o psicológico. Ele não tem tempo de sofrer. Ele não tem tempo de ter o luto. Isso é gravíssimo, porque a gente tem uma mania, assim, né, de que a gente quer sempre estar feliz e aí a gente quer estar forte. Não, a gente precisa ter esse tempo de sofrer e provavelmente ele não vai ter. Agora, Beta, o que eu costumo dizer no consultório? A gente precisa voltar a frustrar essas crianças. Essas crianças estão crescendo e elas não podem ser frustradas. E aí eu cresço acreditando que tudo tem que ser no meu tempo. A criança chora, toma. A gente sabe que é cansativo, eu tenho um filho pequeno, é cansativo, chora, mas ela precisa passar pela frustração. Ela precisa entender que não é tudo que ela quer na hora que ela quer. Porque aí eu cresço acreditando nisso. Mas eu estou falando para ela que não pode, tem que ser minha vontade, tem que ser feita sempre. E não é assim. Olha o relato que chegou para a gente. Boa tarde, corta o coração de cada mulher nessa situação. Eu tenho 25 anos de casada. No início, eu notei um ciúmes do tio dele quando disse que se pudesse me bancar, né? Eu não sairia no portão de casa porque ele queria me proteger. E olha que sempre fui independente dele. Temos uma filha maravilhosa que mora fora do país. Cheguei a falar em separação, mas na época eu disse que me acharia até no inferno. Hoje cuido dele com muitas comorbidades, mas tomo cuidado porque não confio. Matou o amor que eu sentia por ele, mas sigo com fé e vigilância. Fernanda, seja por uma dependência financeira, seja por uma dependência emocional, né? O que você ouve, o que você percebe dessas mulheres que não conseguem
ainda sair desse relacionamento? Isso acontece muito. E a gente no Fordham, como a gente está há 21 anos fazendo esse trabalho, eu tenho menos tempo de Fordham, mas conheço as histórias mais antigas, né? E tem mulheres que são acolhidas há 10 ou mais anos. E nesse período, a gente vê que elas voltam muitas vezes, sim, para o agressor, né? E é como você falou, às vezes é uma dependência econômica, financeira, muitas vezes essa mulher tem 1, 2, 3, mais filhos, ela... Como a gente sabe que o relacionamento ele vai escalonando, né, quando é tóxico, então assim, muitas vezes ele vai aprisionando aquela mulher, então ela que poderia ser uma mulher independente, ela acaba ficando, ele vai construindo uma dependência, né, seja emocional, porque aí começa com a violência psicológica, você não vai arrumar ninguém melhor do que eu, ninguém ama você como eu, então vai criando todo tipo de dependência, e ela tem dificuldade sim, e para o Fordham isso não é um problema de tipo, ela voltou, então... Né, você quer ficar, você vai se virar sozinha. Não, a gente sabe que esse processo acontece, sim. E a gente tem que ter o quê? Paciência, a gente tem que estar à disposição para essa mulher, quando ela estiver pronta para novamente tentar sair do relacionamento, a gente está ali para fazer a rede de apoio que ela precisa. E vai chegar um momento em que ela vai conseguir. É claro que se ela tem todo um apoio, ela vai conseguir isso de uma forma menos traumática e talvez mais rápido. Então, no Fordham é um trabalho multidisciplinar. A gente tem núcleo jurídico, a doutora Laila conhece muito bem, depois ela pode falar também, mas a gente tem núcleo jurídico, núcleo psi, núcleo saúde, núcleo comunicação, núcleo de tecnologia. Então, quando ela chega, ela é abraçada por todos esses profissionais de todas essas áreas. Então, uma hora vai demandar mais o jurídico, ela precisa correr com a medida protetiva, um processo de divórcio, violência patrimonial, enfim, milhões de coisas. Mas, hora ela vai precisar ser atendida por uma psicanalista para estabilizar, ela está numa crise, ela surtou, ela está com medo, ela está pensando em voltar, mas como é que ela faz isso? Vai para o psi. Ela está com filhos, filhas, precisa de um atendimento, uma oficina de arte, de cultura, ela vai para lá. Ela está com dores, muitas dores no corpo, vai para a saúde. Então, quanto mais robusta e ativa for a rede de apoio disponível para ela, mais chance ela tem de sair mais inteira, mais rapidez e reconstruir a sua vida. E quando ela se depara com uma rede, ela se sente mais fortalecida também, né? Sim. Isso faz toda a diferença do que uma mulher que vai sozinha, por exemplo, à delegacia. É o caso que chegou pra gente, Laila, presta atenção. Eu estava vivendo um relacionamento tóxico, com agressão. Aí, essa manhã, eu peguei meu neto e vim para casa da minha filha. Quando ele me batia, a mãe dele falava que eu apanhava porque queria. Essa telespectadora da Serra, ela até pediu para não ser identificada, ela falou que tem 45 anos, quase 2 anos, vivendo um horror. Estou pensando em ir na delegacia, pois da última vez ele quase me matou. Eu gritava pedindo ajuda, a família dele, todos escutando, e ninguém ajudou. Laila, qual é o próximo passo que essa mulher precisa se conscientizar, né? Como que ela dá esse próximo passo, ao mesmo tempo ela escuta, olha quanto, assim, de outro lado, falta forças para essa mulher. Até porque ela está sofrendo violências e revitimização de outras pessoas que não a acolhem. Então, ela se sente mais fraca e ela se sente culpada, em dúvida, porque sempre recai sobre ela. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é se afastar dessa família e buscar uma rede de apoio de verdade. Porque uma família que diz a ela que ela é culpada, ou que é um exagero, ou que ele vai mudar... Ou que está apanhando porque quer. Ou que está apanhando porque quer, não é uma rede de apoio. É a rede de apoio dele. Então, do machismo, da estrutura patriarcal. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é que, bom, ela está, então, na casa da filha. Que ela se fortaleça junto com a filha dela. Que ela busque uma delegacia especializada da mulher. Na Serra, fica atrás do aparte hospital, tá? Ali no estacionamento do Detran. E vai ser atendida. Ali, ela, além da delegada, além da escrivã, tem assistente social. Então, ela pode passar pelo atendimento na assistente social. Ela pode pedir uma casa-abrigo. Ela pode pedir o atendimento psi também por lá. E ela também pode pedir a Patrulha Maria da Penha, que é o quê? Que é uma patrulha que funciona muito bem, inclusive, que busca saber se aquela mulher, de tempos em tempos, está bem. O Fordham, ele funciona muito bem, se a Fernanda me permite, também porque... você dá condições da mulher sair daquela situação. Ela é fortalecida, ela é acolhida e ela precisa também de um trabalho para ela poder sair, porque ela tem uma dependência financeira, eles isolam aquela mulher. Então, vai passar então pela economia criativa. Existem pessoas específicas no Fordham que buscam trabalho para aquela mulher. Então, é isso que o Estado precisa fazer, e o Estado não faz.
Então, a gente também está cansada de ter que recorrer a outras vias que não o Estado, porque não adianta conceder uma medida protetiva para uma mulher que tem 6 filhos e não tem renda. Não adianta eu falar para uma mulher sair daquela situação e a liminar de alimentos dela demorar 6 meses para sair. E uma vez que ela também aciona ajuda, ela tem medo, e com toda a razão, de voltar para casa. Então, ela precisa de toda a estrutura, por isso a importância da rede de apoio antes mesmo da denúncia. Presta atenção, são 2 horas e 45 minutos, escuta só o que a prima da Thaís falou. Ela fez um forte desabafo, gente, e ela pediu ajuda da população. Vamos ver. Ei, Roberta, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer em nome de toda a minha família, a toda a equipe, né, da TV Vitória, que está fazendo a cobertura do caso da minha prima desde ontem. Queremos agradecer a vocês, né, por estar conosco desde ontem, cobrindo este caso. A Thaís, ela era uma menina maravilhosa, todo mundo gostava muito dela, menina que sempre esteve disposta a ajudar todos, uma ótima mãe, filha, amiga. Infelizmente, ontem, ela foi vítima de um crime bárbaro que só vem crescendo aqui em nosso Brasil. Então, a Thaís, ela estava buscando uma vida melhor para ela e para o filho dela. Ela teve uma infância muito difícil, mas ela decidiu trilhar um novo caminho para ela e para o filho. Então, estava estudando para ela ter uma qualidade de vida melhor lá na frente. E, infelizmente, ontem aconteceu esse crime bárbaro com ela. Deixou uma criança de 3 anos que, para mim, como mãe, acho que nenhum filho merece crescer sem a mãe, principalmente quando a mãe é uma mãe boa, uma mãe que sempre está ali, que faz tudo pelo filho. E a Thaís, ela era essa pessoa. Então, assim, nós estamos arrasados e quero aqui pedir para todos que puderem compartilhar a foto do Thiago. Ele ainda não foi encontrado, a gente está tentando buscar, ver se consegue achar ele. Não encontramos ele, ainda não temos notícia, mas nós não vamos sossegar enquanto ele não estiver atrás das grades. Não era para ele nem estar aqui fora, tantos crimes que ele cometeu, e ele teve mais uma chance, mas a Thaís não teve. Então ele está aí fora solto, pronto para cometer outros crimes, e nós precisamos de leis mais severas aqui em nosso Brasil. Agora eu quero falar em nome de todas as mulheres, de todos os familiares que perderam uma ente por causa de, às vezes, um não. Nós mulheres não estamos podendo escolher mais nada. Nós não estamos tendo direito de falar um não quero mais. Se você falar, você tem a vida ceifada, você não pode seguir a sua vida. Então, assim, todos que puderem, por favor, compartilhe a foto dele, do Thiago Paixão, compartilhe o máximo que vocês puderem, para a gente conseguir, o mais rápido possível, colocar ele atrás das grades. Obrigada, Deise. Muito forte esse relato da prima da Thaís, que foi vítima de feminicídio no fim, né, no fim da tarde de ontem. E o pai contou para a nossa equipe, Daniela, que ele não sabia de histórico de violência, de agressividade, né, até porque era um relacionamento curto, 4 meses. E ela nunca relatou nada para o pai. Mas aí, hoje, quando ela pediu ajuda para o pai, para ajudar a terminar esse relacionamento, hoje o pai já começa a falar assim, será que ali então já era um sinal? Como que a família, como que essa rede de apoio pode identificar que talvez a pessoa não verbalizou, mas de outra maneira ela está demonstrando que ela precisa de ajuda? É muito comum mesmo, porque as pessoas têm dificuldade, a gente já falou sobre isso aqui. Quando eu preciso pedir ajuda, às vezes a vítima internaliza assim, eu preciso contar para ela que eu falhei. Eu preciso contar que eu falhei na escolha do meu companheiro, né? As pessoas, às vezes, entendem assim, não estou falando que isso é uma verdade, mas elas internalizam assim, como que eu vou contar que eu falhei na escolha do meu filho, que eu escolhi uma pessoa ruim? Então, primeiro eu preciso aceitar isso e colocar isso para fora, falar é muito difícil. Para o pai, às vezes, deve ser mais difícil ainda, né? Mas, de fato, ela deu indícios e, claro que a gente não está nunca culpabilizando esse pai, ele tá percebendo isso agora, né? Mas a gente, enquanto mais ainda do que a família de sangue, os amigos, às vezes, conseguem perceber mais. E aí, ao perceber, não julga, como você bem disse, assim, não fica nessa de, você vai voltar para ele. Se coloca à disposição. Ouça o que ela tem a dizer, não julga, não fala que ela vai voltar, que vai dar tudo errado, que
Não julga, porque, primeiro, essa pessoa, para que ela consiga pedir ajuda, ela vai precisar se sentir confortável. Se a menor suspeita de que ela vai ser julgada, ela já está tão machucada, que ela fala assim, quer saber? Não vai acontecer nada, não. Ele não vai me matar, e eu não vou passar esse estresse aqui contando para a pessoa, eu vou ficar quietinha aqui. Então, estejamos prontas a ouvir, prontos, né, quem quer que seja, e a não julgar, não julgue essas pessoas. Fernanda, a gente estava conversando antes aqui nos bastidores sobre o aplicativo do Fordan. Queria que você levasse essa informação. Minha amiga, presta atenção, você que conhece alguém, você que é rede de apoio de alguém, ou que sirva para você também essa informação, para todos nós. Explica quais são os benefícios, né, sobre o aplicativo do Fordan. Roberta, como a gente trabalha há 21 anos sendo rede de apoio multidisciplinar para as pessoas, para as mulheres que nos procuram, e a gente tem essa metodologia, né, 0 feminicídio, 0 assassinato, então o aplicativo foi lançado há 2 semanas e o objetivo é que ele seja uma oportunidade para que mais mulheres, todas as mulheres do Espírito Santo, eu me cadastrei, a doutora Laila acho que já se cadastrou, todas as mulheres do Espírito Santo, se cadastre. A gente nunca sabe que tipo de violência, quando a gente vai sofrer, né? Então, pode ser no ônibus, pode ser na rua, pode ser no trabalho, qualquer tipo de violência, a gente sabe que ser mulher no Brasil está muito passível a sofrer violências. Então, o objetivo é que todas as mulheres se cadastrem para quando acontecer uma violência, ela já ter o seu perfil lá e ficar mais fácil acionar as ferramentas que estão lá dentro. Então, o aplicativo ele quer ser essa oportunidade para que esse trabalho que o Fordan faz, pegando na mão de cada mulher que chega lá, que bate na nossa porta no laboratório na UFES ou na nossa sede social em São Pedro, que a gente pega na mão e faz todo esse trabalho multidisciplinar, que quando a gente não possa estar fisicamente, que ela pegue no aplicativo e ela tem acesso a essa metodologia através da tecnologia, né? Então, se a gente conseguir até mostrar aqui de alguma forma, quando abre, né, está escrito "você não está sozinha" em Guarani e em português. E aí ela vai fazendo todo o cadastro dela ali. A mulher que não sabe, não consegue ler ou escrever, que são muitas e são as mais vulneráveis, né? Se a gente for olhar os dados, quanto menor o grau de instrução, quanto menor a renda, mais vulnerável ela está. Então, a gente vai fazendo as camadas, né, analisando os dados. Essas vulnerabilidades sociais, elas colocam a mulher em situação de vulnerabilidade e violência também. Então, ele tem isso aqui. E muitas vezes ela sabe escrever, mas ela está na hora do corre ali. Muitas mulheres têm que correr no banheiro, esperar aquele momento que o agressor não está ali. E ela vai mandar a resposta dela por áudio. Qual é o seu nome? Meu nome é fulana. Eu estou precisando de medida protetiva. E acabou, é o que ela conseguiu fazer. Então, o aplicativo pega aquela voz dela, transforma em texto, manda isso para o banco de dados e ele está em parceria, conectado com a tecnologia da Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem a logomarca dela aqui no aplicativo. Isso funciona 24 horas? A hora que ela quiser, ela faz isso. E aí, eu posso depois checar isso, mas tem um prazo, se eu não me engano, de 48 horas. Quando chegou isso na Defensoria Pública, um defensor, uma defensora, para isso, vai fazer uma busca ativa dessa mulher, os contatos que ela deixou ali, indicando até o horário que é melhor falar com ela, tipo o horário que ela está sozinha, que ela vai ter mais tranquilidade para fazer esse atendimento. Então, a defensora, o defensor vai ligar para ela e vai preencher o cadastro dela, porque muitas vezes ela não vai conseguir. Na hora do nervoso, eu já passei por isso, na hora de um nervoso você não consegue. Nossa, mas qual que é mesmo essa informação? Você fica, né? Não consegue. Então, o defensor vai entrar em contato, vai preencher o cadastro dela. É o que? A medida protetiva que você quer? Então, me dá o seu relato. E ela vai explicar. E a gente sabe que muitas vezes, numa delegacia, ela não consegue fazer um relato. Ela faz, mas às vezes não é respeitado. Isso é a revitimização do Estado. Semana passada, quando a gente estava contando a história da Deise, eu recebi no meu Instagram uma mulher falando: Roberta, eu me senti constrangida, porque eu fui à delegacia, eu tive que contar na frente de todo mundo, numa sala onde tinha tudo quanto é tipo de gente ali, eu tive que contar o que aconteceu, que eu apanhei na frente de todo mundo. Teleflagrante. Né? Gente, o nosso tempo acabou, mas muito interessante. O aplicativo vai lá na sua loja de aplicativos Fordan. Isso, só para aplicativo, só para celulares Android por enquanto. Tá certo. Ainda não está disponível para... Para iOS, para... iPhone ainda não, só para Android, por enquanto. Mas cada vez mais Fordan a gente vai... com N de navio. Isso, porque seria formação em dança, né, na origem, assim, Fordan com N ou Fordan UFES. Tá certo, gente. Obrigada, Fernanda, pela sua contribuição com a gente. Doutora Laila também, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Dani Sampaio, um beijo também para você. Vamos seguindo agora aqui